Ontem foi dia do jornalista e a TVCI preparou uma reportagem sobre a importância desta profissão nos dias de hoje, que se fala muito e, na verdade, pouco se informa. Vamos acompanhar. Você já imaginou um mundo sem o jornalismo? Em um exercício de previsão, um mundo sem a figura do profissional jornalista talvez possa soar bagunçado, confuso. Já pensou como seria este amontoado de informações que borbulham à nossa frente todos os dias? Quem denunciaria as contas secretas do Maluf, os dólares na cueca? Quem avisaria sobre as ruas congestionadas, a falta de pavimentação ou aquele posto de saúde sem médico? Não haveria o programa de esporte toda segunda-feira para que a gente pudesse ver a vitória do nosso time do coração. A liberdade de expressão não teria tanto valor. Assim como em várias outras profissões, o jornalismo também está exposto em muitos sentidos. O jornalista deve ser imparcial quando também é humano e tem sentimentos. Sentimentos, aliás, que é o que move a profissão, que só pratica quem realmente a ama. Nessa reportagem você irá conhecer um pouco mais sobre o jornalista Rafael Paes, repórter e apresentador da TVCI, a jornalista Kelly Friso, âncora da Band News Paranaguá, e Gilberto Fernandes, jornalista do Jornal dos Bairros. 3 veículos de imprensa distintos, TV, rádio, jornal impresso, mas todos com algo em comum, o amor pela profissão. Eu acho que assim, principalmente no jornalismo diário, você não sobrevive pessoalmente falando, se você não gosta daquilo que você faz, porque é uma correria danada. Você abdica da sua família, do seu descanso, você não tem feriado, quantos natais, quantos réveillons a gente passa trabalhando, né? Então a gente toca direto sábado e domingo. Então é só o amor pela profissão que te faz continuar. Comecei pensando em ser jornalista, já imaginei ser jornalista desde criança. Nunca imaginei ser outra coisa na minha vida que não fosse jornalista. E eu sabia que ia ser um desafio, porque morando em Paranaguá, com certeza eu teria que me deslocar a outra cidade para fazer a faculdade. Foi o que aconteceu. Eu desmedidamente, entendeu? E quando a gente criou, por exemplo, né, a Folha do Litoral lá atrás, em 2000, na época começou tudo eu, o seu Joel e o saudoso seu Joel, o saudoso o Solano Medina, começou lá atrás. Foi acho que em janeiro, fevereiro de 2000, a ideia de se resgatar o diário. O empresário que assim criou, a primeira pessoa que ele chamou fui eu. O papel do jornalista na sociedade é interpretar e traduzir informações. Não cabe a ele apenas informar. Devido à correria do dia a dia do espectador, cabe ao jornalista interpretá-la, dar sentido e precisão na produção de um bem intelectual, que dará ao público a possibilidade de refletir e também fazer a sua interpretação. Não se faz o jornalista, se nasce jornalista. Ser jornalista sempre foi uma vontade minha desde criança. Eu sempre conto a história de que quando meus primos, meus amigos iam lá em casa para brincar, quando tinha uma festinha de aniversário em casa, minha ou da minha irmã, por exemplo, e que tinha crianças, eu largava as brincadeiras e começava o Jornal Nacional e ia para a sala assistir. E os parentes sempre perguntavam para minha mãe: nossa, mas o que o Rafael quer tanto, né? Assistir jornal, deixa o pessoal lá brincando e vai para a sala assistir o jornal. E eu ia porque eu gostava de assistir o jornal. Talvez naquele momento eu não me imaginasse já na frente de uma câmera apresentando notícias, contando histórias, mas de uma forma subliminar, de repente isso já estava inserido no meu querer futuro profissional, né? Eu nunca pensei em ser nada mais que não fosse jornalista, e isso eu faço com muita paixão há 20 anos. E desde a faculdade, nos primeiros trabalhos, como assessoria de imprensa, principalmente como assessoria de imprensa, desses 20 anos de carreira, eu tenho 15 só de assessoria de imprensa. E cada dia um desafio novo, né? Cada dia um aprendizado novo, principalmente. Mas com o passar dos anos e a tecnologia avançando, o jornalista deve se adaptar visando marcar o seu território cada vez mais. Com a disseminação de fake news, o papel do jornalista se faz mais importante como nunca. De
fácil identificação ou não, as fake news, nome popularmente dado a notícias falsas, já são há algum tempo uma realidade diária, seja em grupos de WhatsApp, Facebook e demais redes sociais. É neste cenário que o papel do jornalismo, comprometido com a verdade dos fatos, deve ser reforçado e os boatos desmentidos. As pessoas têm que criar o hábito também, lógico, tem os veículos e séries de comunicação, tem toda uma equipe ali que vão trabalhar para trazer informação verídica para você, mas as pessoas têm que ser autocríticas também para buscar se aquela informação é verdadeira ou não. E como é que faz isso? Buscando os vários meios de comunicação, os vários veículos, para saber se aquele fato está contado da mesma forma por todos eles, não exatamente com as mesmas palavras, né? Mas de um contexto geral igual. Agora, fake news, e eu coloco como fake news também alguns veículos de comunicação que não checam as suas informações, que não dão o outro lado da verdade. Eu ouvi só você que está acusando alguém e não viu o acusador. Indiretamente eu não estou sendo fake news, mas eu estou cerceando a informação de ver o outro lado que devia ser considerado. Hoje em dia a informação está mais fácil de ser acessada, está na palma das mãos, literalmente. Seja por um celular, por um tablet, um notebook, todas as pessoas têm esse acesso mais fácil. E com elas, as fake news têm se proliferado cada vez mais. Por isso nós viemos às ruas para saber se você checa ou não se a notícia é verdadeira. Você procura saber se é verdade, se é real, né? Se realmente é aquilo que mais sempre fica com o pé atrás, né? De tudo que a internet, realmente agora no mundo que nós estamos agora, não dá para acreditar mais em nada. Ao contrário do país que se encontra nas últimas demandas do tempo, não existia fake news. Então, trabalhando essa questão da fake news, hoje em dia o público está mais atento com as informações, né? Então, eu, no meu caso, por exemplo, eu realmente verifico os fatos, né? Eu sou muito neutro nessa questão vou acreditar e pronto, né? Então, eu procuro pesquisar antes para realmente saber a fonte, o site, quem divulgou, qual é o propósito, se é parcial ou imparcial. Então, tudo isso deve levar em consideração em que as pessoas devem realmente fazer isso. Infelizmente, as fake news têm tido um grande espaço, não só na imprensa escrita, falada, televisionada, mas também nas redes sociais, que são importantes, claro, mas bem utilizadas, elas têm um papel social imenso. As pessoas, infelizmente, ainda não entenderam o grau de seriedade e os riscos, os danos que as fake news causam numa população inteira, numa comunidade inteira. Para este professor do curso de Administração Pública da Universidade Federal do Paraná, campus Litoral, a primeira atitude que uma pessoa deve ter ao receber uma informação é fazer a checagem da fonte e mapear de onde vem a notícia. Meios de comunicação tradicionais, especialmente quando há um jornalista assinando, acho importante valorizar esse profissional, que ele pode se equivocar, mas pelo menos ele se responsabiliza pela notícia. Por isso, as fake news têm alterado as rotinas dos jornalistas, exigindo maior cuidado com todo o processo de produção das notícias. Nós, enquanto jornalistas, temos um trabalho muito importante com relação a isso, né? A gente tem que apurar se aquilo de fato aconteceu e se aconteceu daquela forma como está sendo contado, para a gente não replicar uma inverdade, ou seja, uma fake news, como você falou. Então, eu vejo que é um dos maiores males do século. Domingo, dia 7 de abril, foi comemorado o Dia do Jornalista. A data homenageia o trabalho dos profissionais da mídia, responsáveis por apurar fatos e levar as informações sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais para as pessoas, de maneira imparcial e ética. Instituído pela Associação Brasileira de Imprensa, a data foi criada para homenagear João Batista Líbero Badaró, médico e jornalista que morreu assassinado por inimigos políticos em São Paulo, no dia 22 de abril de 1830. Nesta data também, aproveitamos para lembrar dos profissionais do jornalismo que marcaram épocas.
Ricardo Boixac faleceu aos 66 anos após a queda de um helicóptero em São Paulo. Os 21 profissionais de imprensa, entre repórteres, comentaristas e narradores esportivos, que perderam a vida no acidente com o voo da delegação da Chapecoense. Tim Lopes, repórter da Rede Globo, que foi assassinado no Morro do Alemão enquanto fazia uma reportagem investigativa. O jornalista encontra-se cada vez mais perto de seu público, seja ele na TV, pelas ondas do rádio ou pelas linhas do impresso. Há uma relação de confiança entre os profissionais e quem está atento à história que ele conta. Isso é jornalismo. A gente está para trabalhar com seriedade, compromisso e um papel social que o jornalista tem. Essa ferramenta de se falar, de se ver, de se colocar à disposição da comunidade é muito importante. Então é importante também que a comunidade entenda que o nosso papel é informar com exatidão, com imparcialidade, mas principalmente com ética, com responsabilidade. O verdadeiro papel do jornalista é, e sempre foi, fazer pensar.